E esses filtros sociais vão gerar efetivamente ali uma dinâmica de consumo. Eu tenho uma preocupação paralela ou talvez complementar a isso que você trouxe em relação a quando eu olho o que acontece conosco hoje no que diz respeito ao movimento de redes sociais, né? A minha preocupação é de entendimento de por que e como é que a gente está se comportando ali. Né? E aí o meu olhar é um olhar quase terapêutico mesmo, no sentido de deixa eu entender esse sujeito e saber o que está mudando nele, que ele escolhe caminhos diferentes, ele tem uma natureza de comunicação que é diferente, ele tem amigos construídos de uma outra forma, ele tem uma ética diferente nas relações, né? Então, para além de entender que aquilo é um caminho, que aquilo vai me dar um outro modo de viver, a minha preocupação vai muito na linha de o que está acontecendo com o homem, que ele está se comportando desta maneira. E por que será que esse jeito dele se comportar gera nele determinadas mudanças que são muito significativas, né? Se a gente pegar qualquer exemplo, e aqui pegando adolescentes, por exemplo, né? Que você olha o comportamento do adolescente na atualidade e em relação a mídias sociais, e eu não estou dizendo que é bom nem ruim, não me cabe julgar, é o comportamento deles, você vê que as relações começam a ser intermediadas pelas mídias, cada vez mais e mais distanciadas das relações paralelas mesmo, Sim. de proximidade. Então, o que será que isto vai nos causar ou nos propiciar? Talvez a gente vá ter que esperar um pouco para entender. Né? E talvez a tarefa de hoje seja olhar e dizer assim, o que está acontecendo? Para nos deixar alerta para esse movimento do ser humano. Não é? Exatamente, Bel, você pegou um ponto e hoje em dia você vê os adolescentes, os jovens, as crianças na parte dos games, né? Eles jogando, né? Por exemplo, você pega um jogo que qualquer de sucesso, você pega o Fortnite, né? Eles estão jogando em rede, cada um vai para sua casa, às vezes eles estão na mesma casa e falam, não, vamos cada um para sua casa pra gente jogar junto. Então eles se separam para jogar junto, conversam, bolam as estratégias, se desenvolvem, né? É muito louco. E interagem, né? E você falou um ponto certo. O que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Não sei. Como eu fazia na minha infância, era outra dinâmica que me trouxe aqui, né? E agora o que isso vai para fazer? É muito doido. Se você olhar em qualquer circunstância, eles estão conversando no mesmo ambiente, estão todos no celular, falando pelo WhatsApp. Né? De vez em quando alguém levanta e fala, eu falo assim, bom, tá tudo bem, mas deixa eu entender o que isto vai gerar de comportamento. E começam a ter alguns estudos nesse sentido, e que acho que esses estudos, eles precisam ser duas coisas, eles precisam ser valorizados e precisam ser aprofundados, né? Porque às vezes sai um outro estudo, criança de 2 anos pode mexer no celular, criança de 5 pode, qual a consequência do jogo? Tem estudos, mas esses estudos precisam ser aprofundados e valorizados, e aí sim seguidos, né, por aqueles responsáveis, né? Porque eu acho que talvez tenha ficado muito solto isso, né? Por um tempo. E por a gente não ter uma pesquisa, não ter algo que traga qual que é a realidade que está acontecendo, a gente aceita, né? Mas pode ser que não deva ser aceito. A gente cria como normal. Exatamente. É interessante porque muita gente que busca o curso está muito preocupado em entender como que a neurociências, a psicologia, a antropologia, a economia comportamental, ela pode ajudar a entender as dinâmicas de consumo, mas muitas vezes está pensando em termos de produtos e serviços. Exato. E aqui a gente está falando mais, né? A gente está falando de experiências, como a Bel colocou, mas a gente está falando muito da mudança de comportamento de consumo de tecnologia, de mídia e como isso tem um impacto na vida das pessoas. E aí a Claudineia Guedes e a Mashiro, ela faz a segunda pergunta do nosso webinar. Vocês acham que a mídia tradicional está fadada ao fim? E ela ainda tem uma outra pergunta. Como ela pode aumentar sua interatividade e atrair mais as pessoas que estão tão envolvidas, como vocês disseram, com as mídias sociais? O que eu vejo? É uma ótima questão essa da Claudineia. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas elas estão trocando, por vezes, produtos por serviços. Né? Vamos voltar no caso do Fortnite. Né? É um jogo gratuito e que em 2018, pelo que se coloca na mídia, ele faturou 2,5 bilhões de dólares. Que é um jogo gratuito.
né? Por vezes, a dinâmica de experiências de realidade virtual, realidade aumentada, faz com que a pessoa deixe de ter experiências físicas para vivenciar o mesmo prazer e a mesma experiência dentro dela. Porque, lembrando, tudo é percepção. A sua realidade se monta num universo perceptual. Né? É essa a sua realidade. E aí as mídias tradicionais, vamos pensar a TV, o rádio, se eles não conseguirem dar um passo além e conseguirem fazer essa interação mais plena, essa experiência maior e mais plena com o consumidor, ele vai provavelmente diminuir o número de ouvintes, o número de telespectadores e vai ter talvez uma diminuição nas suas receitas. Hoje em dia a gente já tem rádio que passa online na internet. Muitas rádios fazem isso. É a rádio com imagem. Né? Por quê? Porque ele quer uma experiência mais completa. Então, se as mídias tradicionais elas não se reinventarem e trouxerem essa experiência que já é comum tanto num game quanto nas dinâmicas das mídias digitais, sim, elas vão ter cada vez menos investimentos. Eu também concordo com você. Eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar com um pouco mais de rigor. E um pouco parecido com o que você estava dizendo, eu fico imaginando o seguinte, vamos olhar para o back to the base, né? Então, assim, tudo que a gente aprende de novo, você não consegue voltar muito atrás. Você ganha aquela exigência. Né? Você aprendeu que é legal, que você se sente bem fazendo determinada coisa, tomando 2 banhos por dia. O dia que você toma um, você já se sente mal. Sim. Né? Então, qualquer coisa, tudo que a gente aprende que expande as nossas experiências, voltar um passo atrás, nos faz sentir falta de. Né? E aí, quando eu olho para a questão, sobretudo para a questão dos veículos de comunicação, eu penso nessa linha. Quer dizer, o que a internet, o que as mídias sociais te permitem? Elas te permitem um conjunto de estímulos muito rico, que ataca a dimensão da percepção, que ataca a imaginação, uma série de coisas. E quando você vem para a mídia escrita, ela tem um foco menor. Ou melhor, um número de estímulos menor. Então, a gente se sente, a todo momento, parece que mal preenchido. Então, eu sempre penso nessa coisa, a gente expandiu o universo de expectativas, o universo de exploração que a gente gosta que qualquer coisa nos faça e nos provoque. Sim. Né? E aí voltar para trás é quase como deixar o açúcar no café, deixar o sal na comida. Você sente falta daquela estimulação. Exatamente. É como comprar um carro com um vidro não elétrico. Né? Você não imagina o que é baixar o vidro na manivela. Você não existe. Sabe né? como é uma coisa desconfortável depois que você viveu o bom. Exatamente. Né? Você viveu aquilo, você já sabe aquilo. Ar-condicionado, carro, calor, ar-condicionado, maravilha. Aí volta para um outro basicão. Né? Exatamente. Eu acho que esse o paralelo, sabe? E a gente se acomoda, a gente é preguiçoso, muito. né? Comodista. É isso aí, o ser humano é preguiçoso. E é legal a gente estar falando sobre essa questão de fazer um backcasting, fazer uma análise do cenário presente. Eu acho que muitos dos profissionais e alunos que buscam o nosso curso e querem, eu acho que saber de vocês também aqui, é que como que as ciências do consumo, as ciências comportamentais, elas ajudam a gente a acompanhar, entender as transformações que estão se dando no cenário atual, 2019. Agora, como que a neurociências, a psicologia, ela pode ajudar as empresas, os profissionais de comunicação e marketing a antever, prever cenários, projetar futuros? Porque eu acho que esse é um desafio muito grande dos nossos alunos, né? Como a gente falou, a gente está depositando muita confiança no machine learning. A gente está colocando muita confiança nas análises preditivas que vêm da área matemático-estatística. Como que as ciências comportamentais elas podem buscar entender o que vai acontecer? Não só o que está acontecendo, mas o devir. Eu tenho um ponto que eu quero comentar a esse respeito, e também é uma das coisas que eu tenho pensado muito. A gente falava muito de perspectiva de futuro de longo prazo, e eu acho que a perspectiva do exponencial fez com que a gente entendesse o longo mais curto. Perfeito. Né? Então, quando a gente fazia planejamento estratégico, era muito assim, né? Vai ser nos próximos 5 anos. Não dá para pensar 5 anos. A gente começa a ter que pensar mais perto.
Então, fazendo uma reflexão nessa linha e olhando para o comportamento humano, eu acho que o nosso trabalho atual é fazer essa observação em perspectiva sobre o comportamento atual, é tentar entender na linha do tempo o que mudou no comportamento do ser humano, o que mudou no comportamento do jovem, e aí sim a gente consegue ter alguma expectativa para o futuro, mas sempre na linha do exponencial e de um longo, mas mais curto prazo, né? Sem pensar em muito longo prazo.